compartilhar aqui com os irmãos. Eu não vou pregar, quem vai pregar é o pastor, mas só vou dar uma palavra rápida. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: que Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde o tempo eterno. Ele nos chamou. Irmãos, como o Espírito Santo tem me falado sobre uma chamada. Uma chamada apostólica para o seu reino, para o seu corpo, para todos nós, não é? Deus, através do Espírito Santo, Ele tem dado vocações à igreja. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos o seguinte: a primeira chamada, a chamada primordial, é uma chamada de um íntimo relacionamento com o Espírito Santo. Deus tem me falado muito isso, irmãos, porque Deus tem nos chamado com vocações, dons. Amém? Todos nós temos uma vocação, um propósito de Deus aqui na terra. Quando cremos em Jesus pela primeira vez, quando fomos inseridos no corpo através do novo nascimento, eu acredito que todos aqui nasceram de novo. Amém? Ele já providenciou uma chamada, um propósito, uma vocação para a nossa vida. A igreja com o corpo, eu posso ser o dedo mindinho, posso ser o braço, a mão, o pé. Há uma chamada de Deus para a vida da igreja. Mas a primeira chamada, uma chamada primordial, é a chamada a um relacionamento. Lembra quando Adão pecou? Lembra quando Adão pecou? Que Deus o procurou e disse: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sendo onipresente, onipotente, será que ele não sabia? É porque Adão não estava mais naquele lugar de intimidade e na presença de Deus. Por isso que ele perguntou: o que estás fazendo? Onde estás? Por que não estás na minha presença? E, irmãos, primeiramente, para realizarmos alguma coisa para Deus, precisamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É através da presença de Deus em nós, é através de sermos cheios do Espírito Santo, é que nós vamos desempenhar aquele propósito de Deus. E quando formos desempenhar, estaremos cheios do Espírito. Glória a Deus! Deus tem essa chamada, essa vocação para toda a igreja, para todo o corpo. Um cantando, louvando, outros ensinando, outros indo e abrindo trabalho, como missionários, outros pastoreando, outros profetizando. Deus tem uma chamada, mas em primeiro lugar precisamos desenvolver um relacionamento com Ele. No dia a dia, o Espírito Santo me falou o seguinte: ele disse: olha, se você não tem muito tempo para orar em casa, ore onde você estiver. Olha, irmãos, o Espírito de Deus é uma pessoa. Jesus não enviou um vento, uma energia. Jesus enviou uma pessoa. E se Jesus enviou uma pessoa, essa pessoa não tem corpo físico, mas é espírito, mas é uma pessoa. E essa pessoa está presente onde? Onde que está presente essa pessoa? Eu pergunto a você: onde está essa pessoa? Onde está o Espírito Santo? Dentro de nós, dentro da igreja como corpo. Nós estamos reunidos aqui, o Espírito Santo está aqui. Nós não estamos vendo. Alguém está vendo o Espírito Santo aqui? Não. E por que eu sei que ele está?
Porque a palavra de Deus, que é infalível, diz que Ele está. Quando eu saio de casa, irmãos, quando nós saímos para trabalhar, quando caminhamos pelas ruas, no trabalho, vamos caminhando. Quem é que está caminhando com a gente? E por que a gente não fala com Ele? E por que a gente não conversa com Ele? E por que a gente não tem essa intimidade? Então eu aprendi uma coisa, eu vou falar para os irmãos. O meu trabalho hoje em dia é só vigiando, olhando. Eu trabalho um pouco assim, olhando para as pessoas, ver se as pessoas furtam alguma coisa. Mas como não é permitido, a empresa permite um ponto de auricular, só um, o outro não pode. Eu boto um meninozinho baixinho ali e começo a falar. Eita Deus! Começo a ter essa intimidade com o Espírito Santo. Por onde eu for, por onde eu andar, a obra que eu for fazer vai ser cheia do Espírito Santo. Porque eu procuro andar na presença de Deus. Nós procuramos andar na presença de Deus. Agora, se a gente sai para trabalhar, vai trabalhar, volta e também lava os pratos. Eu também lavo os pratos. Eu quando estou lavando os pratos, eu escuto. E também cozinho. Eu divido com minha esposa a cozinha, os pratos, muitas vezes eu divido. E também coloco louvor lá. Irmãos, em todo tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos de maneira nenhuma esquecer a presença de Deus, a meditação da palavra. Então, para realizarmos a chamada, para terminar, precisamos primeiramente estar cheio do Espírito Santo, estar cheio da presença de Deus. Porque quando nós formos convidados para pregar, o que é que vai acontecer? Eu vou estar cheio do Espírito Santo. O que eu vou falar vai produzir vida. Uma vez eu fui acompanhar um grande pregador. Ele me chamou para acompanhar. Uma igreja muito enorme. Nos hospedaram no hotel. E ele disse: olha, eu queria te convidar para você. Sabia que eu era estudante da Bíblia. Estudava muita Bíblia. Acho que ele me convidou para Natal. E eu fui. Cheguei lá e disse: hospedou. Começou a orar. Eu também comecei a orar muito. Ele disse: tu estás orando mais do que eu. E tu me vais pregar, você vai pregar sobre. Eu disse: mas eu preciso orar para que Deus faça alguma coisa. Aleluia. Deus abençoe aquele povo que tu vais pregar. Não é? E o que acontece? Ele pregou, irmãos. Ele tem uma oratória muito boa. Maravilhoso. Quando chegou no hotel de volta, já cansado, jantamos, tudo. Eu sabia que ele fazia essa pergunta. Ele falou assim: agora você vai dizer como foi a minha pregação. Eu disse: eu achei bonito, mas faltou os sinais, as maravilhas, as pessoas serem curadas. Glória a Deus. Eu posso ter uma grande habilidade na oratória. Eu posso ter uma grande habilidade para cantar, louvar, fazer qualquer coisa para Deus. Mas se a presença do Espírito Santo não estiver ali, nada vai acontecer. Quando há a presença do Espírito Santo, irmãos, a palavra transforma os nossos corações. Glória a Deus. Se tiver enfermos, pode ser que seja curado. Porque de quem é o poder? É do Espírito Santo, é de Deus, é de Jesus. Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, se eu estiver cheio da presença de Deus, há uma grande possibilidade de maravilhas e sinais acontecerem naquele lugar. Ele ficou de boca aberta. Naquela noite, o pastor precisava de alguém para dar a palavra do dízimo e oferta. Aí ele falou assim: olha, chama o Moisés que ele vai falar. Ele já orou bastante. E eu fui pego de surpresa. E eu falei ali uns 10 minutos sobre o propósito que Deus tem na questão do dar. E no final o pastor disse: olha, a gente nunca teve uma oferta tão grande nesta igreja.
Mas por quê? Por causa de mim? Não. Por causa da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui querem a unção de Deus para impactar Portugal? Eu quero. Muita unção. Unção para, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, expulsar demônios. Na grande comissão que Jesus disse, ide, antes de dizer ide, ele disse, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Irmãos, o poder de Deus tem condições de abalar todo um país. E muitas vezes através de uma pessoa, imagine de várias pessoas. Mas a salvação é de graça. Mas a unção tem que se pagar uma vez. Jesus, quando ele foi realizar o ministério dele, foi debaixo de muita oração. Moisés, antes de libertar o povo de Israel do Egito, passou lá no deserto 40 anos, orando na presença de Deus. E Deus chamou ele. E a grande certeza que Moisés tinha para o ministério, para realizar aquela obra, era só a presença de Deus. Porque Deus disse, olha, diga só que eu estou contigo. Sabe só isso? O que nós precisamos? Da presença de Deus. Glória, aleluia. É sermos cheios da palavra. É que a palavra de Deus, irmão, nós precisamos ter fome pela palavra. Precisamos meditar e sermos tão cheios da palavra que não há momento algum que vai nos pegar desprevenido. Quando uma pessoa indagar alguma coisa, nós olha, mas Jesus diz isso e aquilo. Jesus fala isso na sua palavra, isso e aquilo. Não é? E é isso que Deus faz na nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos. E eu estou muito alegre de estar aqui com o pastor Zé, que o Espírito Santo tem me falado muito sobre essa obra missionária que está no coração dele. E contem comigo, com minha esposa, para que a gente possa, irmãos, entrar nessa batalha espiritual e que Jesus Cristo possa salvar muitas e muitas vidas.